Olá, quinto ano, boa tarde para vocês, tudo bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja tranquilo. Como foram de feriado? Foi legal? Deu para descansar um pouquinho? Deu para fazer alguma coisa diferente? Né? Depois me contem, quero saber o que vocês fizeram de legal aí neste feriado da semana passada. Estamos retornando aí com mais uma aula nossa de história. Lembrando que nós estamos trabalhando no capítulo 3 sobre o tempo passa. E hoje, com a correção das páginas 49, 50 e 51, eu vou finalizar esse capítulo, vou terminar ele, né? E eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu sempre gosto de dizer que eu estou disponível para responder as perguntas de vocês, para responder qualquer dúvida. Vocês podem enviar pelos comentários desse vídeo, ou vocês podem anotar no caderno de vocês, podem anotar em um papel, em um local separado, para a gente para tratarmos durante a nossa live, tá? Que eu tenho gostado, vocês têm gostado? Tem esse método que a escola colocou para a gente, essa interação dos alunos e do professor através da live do YouTube tem sido muito legal, tem dado para tirar muitas dúvidas, muitas curiosidades, dá para a gente acabar, né, que a gente entrosa um pouquinho mais, a gente, né, diminui as distâncias, vamos dizer assim, no qual estamos devido a esse isolamento social. Tô doido para essa aula voltar logo, não quero mais ficar em casa, tá? Então, pessoal, neste capítulo nós estamos trabalhando aí sobre o homem e a marcação e a passagem do tempo, né? Como o homem aí utilizou de diversas formas para marcar a passagem do tempo, tá? Não preciso aí recapitular isso com vocês, nós já estamos falando em muitas aulas, em muitas lives aí, né? Só quero lembrar, eu já estava esquecendo, e não pode de assinarem a lista de presença, tá bom? Não esqueçam de assiná-la no link, né, que está na descrição desse vídeo, tá bom? Não deixe de assinar lá, porque é importantíssimo. Tem até um campo lá se você entendeu, se ficou com dúvida. Se ficou, pode escrever lá também, tá bom? Então, pessoal, nós vamos fazer a correção para encerrarmos de fato esse capítulo, porque o nosso próximo capítulo nós vamos tratar aí sobre desvendar o passado, né? Nós vamos refletir aí um pouco sobre o papel do historiador, né? Compreender as fontes históricas que existem no mundo, como que o conhecimento histórico ele é produzido, né? Com base na identificação das fontes históricas, analisar os diferentes tipos de fontes, ok? Então é um capítulo bem legal, é uma parte bem gostosa da história, o nosso próximo item, tá? Mas para isso nós precisamos aqui corrigir as nossas páginas, né, do capítulo 3. Vamos lá então, ele vai tratar sobre a passagem do tempo. Vamos ver como é que ficou aqui. Deixa eu passar, vamos lá. Ok. Olha aí, diversas imagens, né, na página 49, olha que legal. Escreva qual a década de cada ano a seguir. Deixa eu puxar minha mesa digitalizadora aqui para poder escrever para vocês, para ficar mais fácil. Então escreva qual é a década de cada ano a seguir. Então, pessoal, lembrando que a década é quando agrupamos, né, o tempo aí de 10 em 10 anos, tá? E a gente sempre deve iniciar a contagem da década a partir do ano terminado em 1, tá? Por exemplo, de 1991 até 2000 é a década de 90. De 2001 até 2010, a década de 2000. De 2011 até 2020, a década de 2010. De 2021 até 2030, a década de 2020, tá? Ok? Então, por exemplo, nós estamos no ano de 2020. Qual década nós estamos? Década de 2010, ok? Então é só você pegar o intervalo de 10 anos e o ano iniciando no 1 lá, você vai saber qual é a década que nós estamos.
tá? Lembrando que o homem organiza o tempo, né, ao longo dos anos, né? Nós realizamos a separação em décadas, séculos, né, milênios, esse tipo de coisa, para poder organizar as nossas atividades cotidianas, tá? Então a gente acabou criando unidades de medidas aí que servem para organizar melhor o nosso tempo, tá? Não se ficarem muito confuso, né? São muitas datas. Então vamos ver aqui. Escreva qual é a década de cada ano a seguir. 1975. Então, cadê minha canetinha? Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. 1975. Como é que eu vou analisar, então? De 1971 até 1980. 1975 está dentro desse intervalo aqui, não tá? Então, olha que o ano iniciou em 1 aqui, significa que ele pertence à década de 70. Então, a gente pode colocar aqui, década. A letra vai ficar um pouquinho feia aqui, tá? Década de 1970. O mesmo raciocínio agora para B. Olha lá, B. 2003. Então, eu sei que o ano começou em 2001. A década, né? E terminou quando? 2010. Qual que é a década que o ano 2000 pertence? Ele está inserido aqui dentro. Década de 2000. 2000. Acertou? Fácil, né? Olha C. E 2019, hein? Basta eu pegar o 2011, 2020. Opa, o nosso ano aí. Então, pertence à década de 2010. Olha lá. Então, década 2010. E 1995? Mais uma vez, olha lá. 1991 até 2000. Pertence a qual década? 90. 1990. E 2011? Como é que fica? Fácil, né? Já até coloquei aqui, ó. 2011, a década vai até 2020. Pertence então a 2010 a década. Cortei. 2010. E 1981? Epa, professor fazendo bagunça. 1981 vai até 1990. Não é verdade? Então a década pertence a 80. Década de 1980. Legal? Deixa eu apagar aquela bagunça que eu fiz ali, aquele rabisco ali, que eu não quero atrapalhar esse slide, quero deixar ele bonito. Não sei se é possível, né? Com tanto rabisquinho que eu faço. Vamos voltar então. Legal? Fácil? Então é assim que eu determino a década. Você pega, né, partindo do ano 1 ali, iniciando, né, no ano 1, conta 10 anos para frente, o número anterior vai ser a sua década. Então vamos ver a 2. Observe a imagem, né, as imagens, desculpa, escreva com números romanos, números romanos, os séculos nos quais os acontecimentos a seguir ocorreram. Então, como que eu vou determinar, então, se quando aconteceu um século? Lembra aqui, ó, por exemplo, a letra A lá, 1822. Se o número aqui não terminou em 0, os dois últimos números não terminou em 0 no ano aqui, o que você faz? Corta esses dois números e soma mais 1. Então, 1822 significa que está no século 19. Como que eu correspondo ao século 19 em números romanos? X, tracinho, X. Então, 1822 pertence ao século 19. Legal? Olha lá, independência do Brasil, século 19. Vamos ver a B. Primeira vez que os seres humanos chegaram à Lua, no ano de 1969. 1969. Os dois últimos dias terminam em 0?
Não. Então você corta esses dois últimos dígitos e soma mais um aqui, ó. 19 mais 1, século 20. Como é que eu represento o número 20 em algarismos romanos? X. Tá? Então, a primeira vez que os seres humanos chegaram à Lua, no ano de 1969, pertence ao século 20. Ah, o Brasilzão aqui agora. Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, no ano de 2014. Vocês eram muito pequenininhos, né? Vocês não vão lembrar. Teve só jogão. Foi quando o Brasil aí perdeu de 7-1 para a Alemanha. Meu Deus, foi um vexame dentro do Mineirão. Eu fui nesse jogo. Deu vontade de chorar lá. Então vamos ver. 2014. Os dois últimos dígitos aqui terminam em 0? Não. Se não termina em 0, você corta eles e soma mais 1. 20 mais 1 pertence ao século 21. Como que eu escrevo então 21 em algarismo romano? X, olha lá, o 20 mais 1. Ok? Então, vamos lá. Século 21. Perfeito? Fácil o exercício? Tranquilo, né? Com aquela dica que eu falei com vocês. E se o século fosse terminado, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui. O ano 2000. Ele pertence a qual século? Sempre você vai olhar os dois últimos dígitos. No caso aqui, 2000 terminou em 2 zeros. Você só corta os 2 zeros. Então, pertence ao século 20. 1990. Como é que é? Os dois últimos dígitos, eles pertencem, eles aqui terminam em 0? Não. Então você corta aqui e soma mais 1, século 20. Ok? Deu para entender? Legal. Então vamos passar aqui. Vamos mais uma. Já corrigimos exercício 1 e 2. Essa aqui é bem legal. Lembra que eu falei sobre a periodização histórica, pessoal? Né? A periodização histórica, né, nós estudamos que, ao longo desse capítulo, a importância da marcação da passagem do tempo para os seres humanos, não é verdade? Os calendários que foram desenvolvidos aí para marcar nossa passagem do tempo e como ele pode ser dividido ao longo, né, dos vários tempos e contados. Então nós sabemos a marcação aí, como ela é importante para os seres humanos, não é verdade? Todos os elementos para a história, eles são de extrema importância, não é verdade? E aí, os historiadores, eles costumam dividir a história, né, em alguns períodos. E esses períodos nós vamos chamar de periodização histórica, né, entre os fatos mais importantes que aconteceram aí ao longo de 5 períodos, tá bom? Então eu coloquei a periodização histórica aqui em cima, a régua de períodos, com os 5 períodos mais importantes, né? E nós vamos ver agora, para responder a questão 1 e 2, analisando essa periodização aqui. Vamos ver. De acordo com as informações apresentadas no infográfico, esse infográfico aí em cima, né? Coloquei para vocês, está no livro aí. Vamos ver. A história humana é dividida tradicionalmente em períodos, porque desta forma é possível valorizar determinados acontecimentos ao longo do tempo? Não. Vamos ver. Vamos pular B. Só são considerados importantes determinados acontecimentos históricos? Não, nós vamos considerar vários aspectos aí históricos como importantes. Agora olha essa questão aqui que vai ser que você vai marcar. Torna-se mais fácil relacionar os acontecimentos à época em que eles ocorreram. Imagina estudar toda a história, né? Se nós não conseguíssemos organizar ela através da periodização, através dos períodos, ia ficar extremamente difícil nós analisarmos os acontecimentos
né, com a época que eles ocorreram aí, tá? Então você marca a letra B não, né? O segundo quadrinho aí, porque a periodização histórica torna-se o quê? Mais fácil relacionar os acontecimentos de quando eles ocorreram, tá bom? Vamos ver a outra aqui, que são 2, vocês não ficarem cansados já, a aula já está acabando. Olha lá esse aí. Em que período se encontra cada um dos acontecimentos listados a seguir? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna ou Contemporânea, né? Escreva nos espaços adequados. Então vamos ver. Domínio do fogo. O domínio do fogo aconteceu quando, pessoal? Né? Nós podemos definir que o fogo, olha só, nós já estudamos esses períodos aqui na história. Opa, cadê minha caneta? Ele aconteceu na chamada pré-história, quando o homem começou o domínio do fogo e daí expandiu a sociedade, né? Vamos ver? Em 1888, lá, a abolição da escravatura no Brasil. 1888, né, quando eu pego a análise aqui, ele corresponde à idade contemporânea, porque ela não vai de 1789 até os dias atuais, então ela está relacionada aí à idade contemporânea. Basta eu analisar quando começou ali, né? Contemporânea. Legal. Construção do Coliseu de Roma no ano 1 depois de Cristo. Olha lá, o ano 1 depois de Cristo começou quando? Na Idade Antiga. Então você pode estabelecer que a construção do Coliseu de Roma, ele ocorreu aí na Idade Antiga. Basta você observar mais uma vez o intervalo do tempo. Ah lá, porque a Idade Antiga vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo. Então o ano 1 depois de Cristo está dentro da Idade Antiga. Vamos ver o outro? A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 depois de Cristo. 1500 está correspondido, olha, no intervalo entre 1453 a 1789. Portanto, o descobrimento do Brasil e a chegada dos portugueses, ela aconteceu na Idade Moderna. Que legal. Moderna. Ok? E para finalizar, a Guerra dos 100 Anos, né, que aconteceu em 1337 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Opa, aqui ó, 1453 é o final ali da guerra, né? E ela aconteceu em 1337 depois de Cristo. Então ela está compreendida nesse intervalo aqui, que corresponde a qual período? A Idade Média. Legal? Conseguiram entender? Bom, eu espero que sim, eu espero que tenham gostado dessa aula. Quero agradecer a participação, a paciência de vocês. Na próxima já vamos começar nosso próximo capítulo. Qualquer dúvida, mais uma vez, não deixem de me procurar. Coloquem nos comentários. Coloca na lista de presença lá, tem um campo para isso. Ou então, guardem suas dúvidas para a live e me perguntem. Não esqueçam de assinar a lista de presença, hein? Toda aula eu falo e tem gente esquecendo. Tchau para vocês. Uma ótima semana. Até a próxima aula. Valeu, galera.